Mas o que está rolando hoje? O Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol está acontecendo hoje e o Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, participou da abertura. E aí ele deu uma declaração um pouco polêmica. Vamos ouvir o que ele falou? A gente tem a declaração dele? Ah, tá. Ele falou, tenho que ser honesto. Técnico brasileiro é uma figura um pouco fraca, ele disse. Uma declaração forte aí de Carlo Ancelotti, vou até ler um trecho aí da matéria assinada pelo Igor Siqueira. O técnico da Seleção Brasileira participou da abertura do fórum e avisou, tenho que ser honesto. E com essa frase ele antecipou aí a seguinte declaração de que o treinador brasileiro é uma figura um pouco fraca, referindo-se ao olhar no exterior. Depois ele diz mais, gosto de estar aqui, viver aqui, conhecer a estrutura do futebol brasileiro e também a força do treinador brasileiro. Tenho que ser honesto. Não é tão forte. Então essa foi uma declaração dada pelo Ancelotti agora há pouco no Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. E aí, logo depois, outros técnicos estavam presentes também. Emerson Leão estava presente e disse que não gostaria de ver um estrangeiro na seleção. A declaração do Leão a gente tem? Então, vamos ouvir o Leão e também outro técnico brasileiro, Oswaldo de Oliveira. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono presidente, aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos, mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e as pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, e volte um brasileiro. A gente está vendo aí, né, a declaração de alguns técnicos brasileiros. O Oswaldo Oliveira estava bem, né, veemente ali em sua declaração, dizendo que quer um brasileiro depois que o Ancelotti sair. E o Leão culpando, né, os próprios brasileiros, mas falando, né, que ele não tinha o desejo de ver um estrangeiro na seleção. PVC é um debate antigo, né, e que foi ficando mais efervescente. Aí uma narrativa entre técnicos estrangeiros versus técnicos brasileiros. Como que você recebe essas declarações? Eu acho que as declarações dos técnicos da geração do Leão, do Oswaldo, elas são sempre um pouco revanchistas. E no fundo, o que eu acho que precisa acontecer é um movimento de produção de conteúdo, escrito mesmo, de cultura do futebol brasileiro, que eles têm muito para oferecer, como o Ancelotti tem muito para oferecer, como o Abel tem muito para oferecer e já escreveu. A cultura do futebol brasileiro, ela é muito rica, mas ela é muito oral. Por isso que você começa... Você diz literatura acadêmica mesmo. A gente tá mudando até a posição do ponta, porque está se bebendo da literatura portuguesa, então você transforma ponta em externo. Por que o ponta tem que chamar externo, se na Inglaterra a posição chamava winger e continua chamando winger? Se não mudou em inglês, por que precisa mudar em português? Porque a gente não tem uma produção cultural escrita. Mas a cultura brasileira é muito rica, só que ela é oral. E à medida em que você não dimensiona isso, não coloca isso, porque nos livros isso passa mais rapidamente de geração para geração e passa por mais gente mais rapidamente, de outra forma, é inacreditável você não ter um livro que diga como é que o Zagallo montou o time de 70. Se a seleção de 70 é apontada como a melhor seleção da história das Copas do Mundo,
Como é que não tem um livro para dizer como foi a metodologia de trabalho da Seleção Brasileira de 70? E que serviu e serve de base até hoje para grandes treinadores como o próprio Guardiola, né? E nós estamos falando de quase 60 anos e não tem um documento. E ao mesmo tempo, você tem documentos muito mais sedimentados sobre o futebol como produção de conteúdo em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, e você vai bebendo dessa literatura. Você tem muita gente, como o Rafael Guanais já disse aqui no De Primeira, que ele bebeu muito de fontes de treinos do YouTube. Então, se consegue compor conteúdo teórico e transformar em prática. Mas o que aconteceu em Portugal? Portugal, até 2006, 61% dos técnicos campeões portugueses eram estrangeiros. De 2006, 2007 para cá, são 21 campeonatos, 20 conquistados por técnicos portugueses, que ganharam 75 títulos em 30 países diferentes no século XXI. Por quê? Porque você conseguiu formar uma geração de novos treinadores que juntou o conteúdo teórico com o prático, que é o que precisa fazer aqui. Não é o discurso do Oswaldo, com todo o respeito ao discurso do Oswaldo, é a produção de uma nova geração de treinadores. O que não pode acontecer no futebol brasileiro é o que aconteceu com o basquete. Quando o Brasil contratou o Maiano para a seleção de basquete e o Brasil estava fora da Olimpíada, e o Maiano devolveu o Brasil para a Olimpíada em Londres e depois para a Olimpíada do Rio em 2016 como país sede, e em 2016 o Brasil jogou 6 partidas. O Brasil é bicampeão mundial de basquete masculino e é campeão mundial de basquete feminino. E o Brasil jogou 6 partidas no torneio de basquete masculino em 2016 e ganhou uma, por 1 ponto da Espanha. E o Maiano foi embora. Quando ele chegou, era porque o Brasil tinha muitos jogadores de potencial, inclusive na NBA, mas não tinha uma capacidade de conteúdo dos treinadores. E 15 anos depois dele chegar, o Brasil não tem uma produção de jogador nem de treinador, apesar do Thiago Splitter, que agora é técnico da NBA. O que não pode acontecer é isso. Você traz o Ancelotti e não trabalha na formatação de uma nova geração. O que não exclui que você possa trazer o Leão de volta, o Oswaldo Oliveira de volta, mas você precisa construir uma nova geração de treinadores que tenham força no Brasil e no exterior. O que o Ancelotti está falando, ele está relatando a realidade do que ele vê, conversando com o Simeone no Campeonato Espanhol e sem conversar com nenhum técnico brasileiro na Espanha, que já teve Carlos Alberto Silva, que já teve Otto Bumbel, que já teve Jair Pereira. E em meio a tudo isso, PVC, tem alguns pontos que há uma certa resistência por parte dos técnicos brasileiros aos técnicos estrangeiros, isso a gente pode ver até por essas declarações. E também esse debate que muita gente considera que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, que a gente acabou sentando nos 5 títulos mundiais de Copa do Mundo, então que os técnicos brasileiros teriam ficado ultrapassados nesse sentido, acomodados nesse sentido, ao passo que chegaram estrangeiros que fizeram muito sucesso e têm feito muito sucesso aqui no futebol brasileiro, como Jorge Jesus, como Abel Ferreira, mas é claro que muitos vieram e também não fizeram sucesso. Como que você vê esse embate que virou uma questão até polarizada também, Mussete? Pois é, eu acho que não agrega. É um momento meio constrangedor até, né? A resposta do Leão, pelo menos nesse corte que a gente viu, me parece uma resposta mais dentro da realidade. E realmente, os treinadores brasileiros não se formaram de forma suficiente, talvez, até porque vemos poucos fora e vemos muitos de fora aqui. O Oswaldo de Oliveira é uma parada meio coach, sabe? Eu acho que isso que o PVC falou existe há muito tempo. É um negócio que apenas não é contra estrangeiros, mas também contra a nova geração. A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol muitas vezes foi uma patota mesmo, um grupo seleto que excluía outros treinadores. Eu tive a oportunidade de fazer matéria sobre a Federação Brasileira de Treinadores. Meu TCC lá na faculdade ainda foi sobre isso. E eu ouvia treinadores jovens e brasileiros com dificuldade de se sentirem de alguma forma protegidos por essa federação. Imaginem a gente falando de estrangeiros. Por exemplo, a Associação Argentina de Formação de Treinadores tem muito mais credibilidade que a brasileira. Tem brasileiros se formando na ATFA, Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, enquanto a CBF
a Academy ainda capenga, sabe? Então, eu consigo entender em algumas partes o discurso do Oswaldo e do Leão, mas eu acho que não agrega em nada. E eles, nesse momento, eles aproveitaram a oportunidade para desabafar. Acho que o discurso do Leão está muito mais próximo da realidade, que esse discurso de admitir as próprias limitações dos treinadores brasileiros. E no caso do Oswaldo, não é a primeira vez, né? Ele foi em diversos podcasts para vociferar contra os treinadores estrangeiros. Eu acho que o Brasil, como CBF, o presidente Sami Schalke, precisa aproveitar a presença do Ancelotti para a gente beber dessa fonte e talvez a gente partir de uma safra melhor de treinadores mais adequados, com maior conhecimento e admitir que a gente ficou para trás. O caso do Rafael Guanais, como o PVC citou, é maravilhoso. O cara que talvez não tivesse a perspectiva de pagar todos esses cursos, de viajar para conhecer todos os treinadores e que consumiu do jeito que ele podia. Ele fez vários cursos, ele viu o YouTube, ele se formou em neurolinguística, ele jogou futebol manager, ele conseguiu captar diversas formas de conhecimento da forma que ele podia para ser hoje o treinador que ele é. Porque se ele fosse depender das próprias condições que a CBF oferece, talvez ele não tivesse onde ele está hoje, na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com o Mirassol. Concordo, Mussetti. Se a gente partisse dessa premissa de que sim, ficamos para trás, a gente conseguiria evoluir mais, né? Buscar os pontos onde podemos melhorar, vamos beber de outras fontes. Ancelotti está aqui, o que a gente pode aprender com eles. Se todo mundo se juntasse, né? Ao invés de ficar nessa briga de narrativas, se todo mundo se juntasse, acho que a gente ganharia muito mais no futebol brasileiro. O Felipe Luiz e o Guanais não estão nessa narrativa. Não adotam esse tom. De fato, não mesmo. E estão fazendo sucesso que estão fazendo, não é à toa, né? O nível de preparo que eles têm, eles estão colhendo os frutos, né? Mesmo uma carreira tão precoce ainda, estão ainda iniciando a trajetória como treinador, mas já estão colhendo os frutos. Então é muito legal ver o trabalho desses 2 treinadores aqui no Brasil.